Bendito seja o nome do Eterno, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir, aquele que nos deu a vida, aquele que nos alimenta, aquele que tem cuidado de nós e nos sustenta, o único, digno de receber honras e ações de graças. Estou me referindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que todos os joelhos nos céus e na terra se dobrarão e confessarão que Jesus é o Senhor. Nós estamos olhando aqui, nestes programas, falando sobre os números na Bíblia Sagrada mais usado, falamos sobre o número 3, que Deus não são 3 pessoas, mas que se manifestam de 3 formas diferentes, como Pai, porque gera, como Filho, porque toma a forma humana, como Espírito Santo para guiar e consolar e dirigir a igreja. Falamos que isto é representado pelo número 5, que representa a graça de Deus. A graça é o favor que nós não merecemos. Queremos lembrá-lo que a graça é muito mais severa do que a lei. Quando você ouvir pregador dizendo nós estamos na graça, nós estamos num momento muito mais sério, porque a lei tinha sacrifícios de bodes e cordeiro. Na graça é o sacrifício do próprio Deus, é Deus dando sua vida. Se você fizer agravo ao Espírito da graça, não há nenhuma intercessão por você. Eu aconselho a você ler a sua Bíblia, olhar com seus próprios olhos e não ir nesta conversa mole que nós vivemos na graça e você pode viver qualquer tipo de vida. Leia Hebreus capítulo 10, do verso 20 a seguir. Continue lendo até o 26, 27, você vai ver que a graça é mais severa do que a lei. Na lei, se um homem deitasse com uma mulher que não era sua mulher, era considerado adultério. A graça, Jesus disse, só você olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, você já adulterou com ela. Então, não me diga que a graça não é mais severa do que a lei. Na lei você precisava matar. A graça diz, só você encolerizar contra o seu irmão, você já é réu de juízo. Então, a graça está aí diante de nós. A graça é o favor que nós não merecemos, a graça é o sacrifício vicário de Cristo, estendido a 7 eras, a 7 períodos que a igreja teria aqui na terra. Representado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o período da graça cobre 7 eras, representado, respectivamente, por estas igrejas. Poderia citar a você que a era de Éfeso começa no ano 53 e vai até o ano 170. A era seguinte é a era de Esmirna e vai do ano 170 ao ano 312, e assim sucessivamente até chegarmos no momento em que nós vivemos, que é a era de Laodiceia, que tem seu início no ano 1906, num movimento conhecido como o Movimento da Rua Azusa, ou Movimento Pentecostal, que iniciou-se lá nos Estados Unidos e que deu a característica perfeita do que é a era, o momento em que nós estamos vivendo. Quero lembrar também que estas igrejas e que o sacrifício de Cristo que haveria de vir sobre a igreja, sobre as eras da igreja, não foram e não vieram desacompanhada. Há um sacrifício, há uma igreja, há um período em que as igrejas que estão no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, são apenas
figuras representativas, representando cada período que a igreja atravessaria aqui. Então você vai ter que voltar à sua visão comigo e entender que nestes períodos haveriam 7 anjos, ou seja, 7 mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E que estes mensageiros seriam os mensageiros de Deus para aquele momento. Ainda que alguns rejeitem, isto não faz diferença, porque são enviados por Deus para representá-los. São aquilo que o profeta Zacarias profetizou no seu capítulo 4, verso 10. É o prumo na mão de Zorobabel. É a palavra do Senhor sendo aferida. São os olhos do Senhor aqui na terra, trazendo uma mensagem específica para cada tempo. Se nós olharmos, a era de Éfeso começa com um dos mensageiros mais conhecidos, porque se trata do apóstolo São Paulo, aquele que foi e que é apóstolo e doutor dos gentios. O apóstolo São Paulo expressa claramente: se alguém for profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de interpretação. Mandamentos. Ele diz para a mulher não cortar o cabelo, ele diz para a mulher ser submissa a seu marido, ele diz para a mulher nunca subir num púlpito para pregar porque era indecente. E ele diz para a mulher se vestir com vergonha, com pudor e com honestidade. Eu só queria que você que está em casa me dissesse que vergonha, que pudor e que honestidade tem numa mulher mostrando suas pernas, mostrando a entrada dos seus seios, mostrando o seu corpo para ser instrumento de iniquidade e levar homens a te cobiçar e você ser parceira naquele ato de adultério que aquele homem está praticando com os olhos. Se você nunca viu, leia na sua Bíblia. Jesus disse isto, que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenções impuras em seu coração, em verdade já adulterou com ela. Ela é parceira dele naquele adultério, ainda que você seja virgem, nunca tenha se deitado com outro homem, ainda que você seja uma mulher casada e nunca tenha traído seu marido, mas se veste imoralmente porque o diabo tirou sua roupa através de um modelo que não é o das santas das Escrituras, mas de uma destas artistas, estilistas ou artistas de novela que apareceu na televisão e você se resolveu a ceder a esta pressão do diabo e hoje é esta condição que a igreja está invadida pelo inferno. Agora, se você é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que estão escritas aqui são mandamentos do Senhor. Os escritos de Paulo não foram apenas para os Tessalonicenses, ou para os Filipenses, ou para os que estavam em Éfeso, mas foi para todas as eras da igreja. Ou seja, o que é apresentado aqui serve para a era de Tiatira serve para Pérgamo, Pérgamo serve para Filadélfia e assim sucessivamente. Hoje vivemos numa época em que a intelectualidade e a interpretação e a boa intenção e sinceridade de muitas pessoas, não duvido da sinceridade, tomaram lugar da palavra. E eu queria perguntar, onde foi que sinceridade toma lugar da palavra? Onde foi que interpretação vai tomar o lugar da palavra? Onde foi que boas intenções pode tomar o lugar da palavra? Você pode ser bem intencionado, você pode ser sincero, você pode ter uma interpretação, estar caminhando para o inferno. Deixe a palavra ser o que ela é, a verdade. Abra mão do seu entendimento, da sua igreja, da sua fé e volte-se para a Bíblia, o único lugar que você pode ter segurança.
Eu quero repetir aqui no programa que Deus não tem compromisso com a sua igreja, nem com a minha. Nem comigo, nem com você. Deus tem compromisso com a palavra. Se você estiver na palavra, você está protegido por Deus. Se você estiver fora da palavra, ou eu estiver, isto é perdição, meu amigo. Você creia na palavra, porque este é um lugar seguro. O resto, tudo é areia movediça e engano de Satanás. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. No capítulo 2, você então vê que Deus tem um anjo para cada igreja. Veja só. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz o que tem na destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Eu paro aqui para terminar o programa com esta frase. Conheço as tuas obras. Você está pensando que Deus está falando lá com aquele povo? Ou isto é para você hoje? Conheço as tuas obras tem 2 lados. Se você é sincero, fiel, praticante, não é leitor da Bíblia, frequentador de igreja, não. Praticante, vive e quer a verdade, Deus diz, eu conheço as tuas obras. Mas se você também é enganoso, falso, sabe, apenas querendo uma religião para cauterizar sua consciência e vive qualquer classe de vida, Deus também está dizendo, eu conheço as tuas obras. Aqui, na era da igreja de Éfeso, ele disse, eu conheço também o teu trabalho. O que você anda fazendo? Até a tua paciência eu conheço. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem, será apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Só tem uma maneira para terminar. Ponha à prova o teu pastor, a tua igreja, e os ensinamentos que são praticados aí. Se você for verdadeiro, ponha à prova. Veja se o seu pastor está pregando o batismo em nome de Jesus, uma ceia com pão asmo e com lava-pés. As mulheres da sua igreja estão vestindo honestamente com pudor. Se há tal coisa como mulheres pregadoras, põe isto à prova. Se não estão de acordo com a Bíblia, são falsos. E a você eu digo, sai dela, povo meu, para não ser participante das pragas que hão de cair sobre todos aqueles que, de alguma maneira, querem tornar a palavra de Deus sem validade. Meu tempo acabou. Vamos orar? Pai, abençoe, ajude, ilumine a cada coração, porque te peço no nome de Jesus, com relação às necessidades do povo, seja misericordioso, salva, cura o enfermo e liberta o oprimido e dê paz ao teu povo e salvação no nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.